Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 5 minutos desta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Está no ar, ao vivo, o nosso Estação Hamburgo desta segunda-feira, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a Clean TV, através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Como é bom, Luiz Fernando Rodenbusch, estar de volta ao vivo, Fernando Rodenbusch. Eu adoro, né? Eu, por mim, se o Udo não estivesse aqui, eu ia dizer que viria todos os dias fazer ao vivo. Né? Mas como ele está do meu lado, vai ser meio complicado. É capaz dele não gostar muito, mas... Muito boa noite. De 13 é um número de sorte, sabia, para mim? Sempre foi um número de sorte. 13 graus, por exemplo. 13 graus. Eu jogo com a camiseta 13 no time de futebol. Aquele que tu jura que faz um monte de gol. Sim, 13 campeão. por partida, mais ou menos. Aquele que eu juro que faz 3 meses e meio que eu não jogo, né? Tem gente que diz que faz mais tempo, Fernando. Pois é, tem gente que diz. Que faz né? alguns anos que não joga. Eu não tenho certeza de nada disso. Não, isso é aquele pessoal que fica preconceituoso. Intrigas sabe? da oposição. Intrigas Fernando. da oposição, com certeza. O pessoal tá me ouvindo bem, hein? A gente de máscara. Essa máscara ela é estranha. Sim, É? mas sim. Mas eu acho que estão ouvindo bem, né? Ô, Fernando, eu quero começar o programa dedicando ele a algumas pessoas muito especiais. Seu Antônio Regra, Dona Rita Regra. Seu Antônio está de aniversário na semana que vem. A gente vai lá levar um abraço nele, mesmo que a gente não puder abraçar ele com todo o coração, assim, mas vamos deixar um grande abraço para ele. E a Ritinha. E também o querido Paulinho Stephens, né? Luiz Paulo Stephens, a gente chamava de primo, né? E que muito tristemente nos deixou na noite de ontem. Na verdade, foi decretada a morte dele hoje ao meio-dia, mas que na noite de ontem teve um segundo AVC, né? Hemorrágico, e ele não retornou. Filho do nosso ex-vereador Gilberto Stephens, né? Que está aí com muita saúde, os seus 80 e tantos anos, e uma grande tristeza de compartilhar com você essa partida, dedicando com muito carinho o programa de hoje também ao Paulinho, a sua imagem, a sua figura, um grande apoiador da nossa Vale TV, um entusiasta sempre aqui com a gente, nos visitando, participando, entusiasmando, com aquele coração maior do que ele. Não era pequenininho ele, não era assim um Rodrigão de tamanho, não é pequenininho ele, mas o sorriso sempre largo, sempre farto, e um abraço do tamanho do mundo. Meu abraço à família. Stephens, Paulinho teve no Conversa de Peso também, falando do livro de genealogia da família Stephens, que a gente recupera na próxima quarta-feira, esse programa. Udo Sarlé, muito boa noite, que bom te ter conosco novamente ou ainda, eu não sei, né? Porque hoje eu estava com o Aurélio Decker, sim. O Aurélio que em seguidinha vai estar com a gente também. Eu disse, vamos dar sequência nessa conversa que está boa demais, importante demais. Sim. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco mesmo, cansado, esgotado, como os dias têm sido cansativos para vocês, né? Não, bastante, mas eu também acho importante, né? Eu e o Lelo, a gente não conseguiu esgotar os assuntos. Eu acho que tem muita informação que a gente ainda pode dar, que é importante, Rodrigo. Agradeço o convite em permanecer essa noite aqui com vocês. Fernando, também, meu boa noite para ti. O Lelo logo mais vai nos acompanhar também. O Dom, 73 mil vítimas do Covid no Brasil hoje. Porto Alegre tem o seu recorde, né? São 13 falecimentos em 24 horas.
Rio Grande do Sul, na semana passada, chegou a ter 49 mortes, né, em 24 horas, registradas em 24 horas. A América Latina, crescente o número, né, de positivados e também de óbitos, né. Ainda não ultrapassa a Europa, mas já é mais do que a América do Norte, né. Sim. E a África numa crescente também, a África do Sul explodindo, né, estourando. O México acaba de ultrapassar a Itália no fim de semana também em número de vítimas, né, passou de 35 mil falecimentos. México que é menor do que o Brasil, mas que também está enfrentando esse problema gravíssimo com as mesmas dificuldades que o nosso país está enfrentando. Eu quero saber de ti aqui, da nossa região, da nossa Novo Hamburgo. Tu tens estado muito à frente de todo esse processo, né? Sim. Não diretamente na área de saúde, né? Por óbvio, Claro. o que me coube foi a questão de fiscalização, mas cada vez que me reúno com os colegas, em especial o pessoal que está ligado diretamente à questão de saúde, que é o secretário Nasson, o Ráfaga lá do hospital, a gente fica muito, muito preocupado. Né? Muito preocupado quando a gente traça esse paralelo entre nosso serviço de fiscalização e consegue tirar uma boa temperatura do, vamos dizer assim, do comportamento das pessoas, Rodrigo, em relação às contaminações, aos novos positivos na cidade, a questão dos óbitos também, a gente fica muito, muito preocupado. Chegamos a ter 6 num dia. E se deseja, sim, que talvez as pessoas comecem a se dar conta e realmente caem a ficha que nós temos que ter uma radical mudança de comportamento em relação a essa doença. Então, eu acho que uma das coisas que lá no início a gente teve aquele lockdown, né, e depois então entrou esse modelo de distanciamento controlado. Ele também deu uma falsa impressão de que a coisa estava passando, e na verdade não está passando. As pessoas têm que se dar conta que precisam realmente ficar em casa, só sair para aquilo que é essencial, não fazer festa, não ficar sociabilizando. Façam isso por telefone, né? Hoje quem não tem um telefone com internet que possa ver as outras pessoas, né? Já falei no outro programa com o Fernando aqui, eu tenho conversado com os meus filhos nesse tempo todo, sempre via telefone, internet, né? A gente tem feito reuniões familiares e eles moram aqui no Novo Hamburgo. Também tenho evitado porque eles também moram com avós e com a mãe dele, e eu, como na linha de frente, eu também tenho que ficar mais afastado deles. Não, por óbvio, sinto muita saudade deles, mas tem que ter uma mudança de comportamento da minha parte também. E não é porque eu estou na fiscalização que eu tenho que tomar um exemplo, mas é porque estou muito consciente que a coisa é grave. Na nossa audiência ali em Lorscheide está dizendo triste a partida do Paulinho. Lembrando que a gente está ao vivo nessa noite fria de segunda-feira, né? Muito triste, né, Aline? O Dieter Loyo, direto do Rio de Janeiro, Guten Abend, ó. Viu? Ó, quer falar alemão com alguém? Fica à vontade, Rodó. O Dieter é alemão de verdade. Ja, gewiss. A dona Lia Heinen, boa noite. Na nossa audiência, João Han, grande abraço, João. A gente viu, Udo, no fim de semana, mais um triste episódio de uma festa acontecendo lá no bairro Santo Afonso, né? Isso. Intervenção da Brigada e da Guarda Municipal para dissipar o povo que estava lá lépido e fagueiro. Quem de nós não está morrendo de arrastar o pé? E aí? Não dá, não é a hora para isso, né? É complicado isso, né? São muitas denúncias a todo momento para você? São. Tu é que recebe essas denúncias, né? Na verdade, Teu setor assim, aqui. eu até fiz uma pequena anotação aqui antes, porque eu tinha conversado com o Lelo hoje de tarde, e aí o Lelo me perguntou a quantas... Vem cá, Lelo, senta aqui. O Lelo está chegando aí, boa noite novamente, Lelo. E eu cheguei aqui, em termos de protocolos, ligações WhatsApp e mais os atendimentos da guarda, a gente está em alguma coisa perto de 3.700 denúncias.
Quantas? 3.700 denúncias. Caramba. Né? Então, De claro, situações irregulares as de mais situação- variadas. das mais variáveis. Agora, bom, vamos dizer assim, existe um percentual, graças a Deus, um pequeno percentual, não digo de como é que eu vou te dizer assim, de denúncias falsas, mas de pessoas que não têm a percepção, por vezes exageram, né? Tem uma aglomeração de pessoas, chega lá, são 3 pessoas conversando na calçada, né? E as pessoas têm que se dar conta também que cada denúncia ela enseja um deslocamento de uma equipe, é recurso humano empregado, é recurso material empregado também. Então é muito importante que as pessoas também façam as denúncias de forma muito consistente, né? Não na base do acho que, né? Mas é muita denúncia. A maior parte é contra comércios, empresas? Sim, empresas como um todo, não especificamente comércio. Entendi. Né? Empresas como um todo, né? Comportamento de empresas, ou que não há as medidas sanitárias que se indica, que é álcool, gel, higienização, algumas Pequenas infrações. pequenas infrações, né? Que ensejam muito mais a orientação ou até a notificação, que não seja a abertura de um processo administrativo que vá virar uma multa, né? Mas a maioria, vamos dizer assim, de atividades ainda é em relação a comércio, mas que tem a ver muito com o comportamento das pessoas, né? Também tem a ver Me com o comportamento. parece, Udo, que essa é a grande notícia que a gente pode dar, e é uma preocupação que todos nós tínhamos mesmo, de que se não se fizesse uma caça às bruxas, né? Que fizesse sim fazer prevalecer a lei, que as pessoas tenham cuidados e que respeitem isso, mas não aquela coisa danosa demais à coletividade, de ir lá, de fechar, de publicação de nomes, de execrar publicamente essas pessoas, como algumas pessoas tentam fazer, né? Tentam fazer uma caça, alguns programas sensacionalistas mostrando pessoas tendo intervenção de viaturas policiais, dizendo, olha, por favor, use sua máscara, olha, por favor, vá para casa, porque não tem porque as pessoas estarem na rua de qualquer forma. O objetivo maior é... Rodrigo, assim, se me permite, tá? Eu até por formação, né? Há pouco a gente ainda estava conversando aí nos bastidores, até por formação, tá? Eu acho que também cabe ao poder público primeiro ser um instrumento de esclarecimento, né? Nós precisamos esclarecer. Nem todo mundo que lê uma legislação, que lê um decreto, tem a informação necessária, até porque não está acostumado a ler legislação e às vezes precisa de uma certa interpretação. O modelo de distanciamento controlado que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, onde gosto de falar, isso não é uma opção do gestor municipal, mas é uma obrigatoriedade, inclusive agora decidida já pelo próprio STF, né, através de um julgamento aí de 2 ou 3 municípios que entraram com recurso para não obedecer o regramento do Estado, e vai se criar com certeza jurisprudência nesse sentido, tá? Então o gestor municipal não tem opção. Nós seguimos o modelo do Estado, né? Tanto é que os recursos encaminhados, as bandeiras e as alterações de bandeiras sempre são encaminhados de uma forma regional, através das associações municipais, para que o Estado reveja o que é preconizado em cada bandeira em termos de atividade econômica, tá? Mas falasse assim, o importante é que nós estamos ali para tentar aplicar a lei. Como se aplica a lei? Bom, existe a forma truculenta, infelizmente a gente já assistiu em municípios aqui até da região, de fechar, sendo essa a filosofia, mas nós não acreditamos. Nós acreditamos que a educação ainda é o melhor caminho, tá? É entrar, informar, orientar, notificar se necessário, porque a notificação, como dito, ela é um procedimento administrativo, mas não enseja uma punição através de multa ou de fechamento, a menos que o mesmo estabelecimento seja reincidente, tá? Mas eu acho que o fundamental é a gente trabalhar com a educação. E nisso as equipes de rua, vamos dizer assim, que não fazem fiscalização de atividades, como
Aí eu tenho que manifestar meu agradecimento, em especial à Guarda Municipal, né? A orientação é fundamental. E por incrível que pareça, quando a gente chega num espaço público e orienta as pessoas, manifestando, olha, vocês não podem ficar aqui, sei lá, jogando bola e coisa e tal, nós estamos preocupados com a saúde de vocês, as pessoas aceitam isso, aceitam quando a gente manifesta preocupação, né? Mas não é uma questão de também escorraçar as pessoas. É uma forma civilizada de ser. Exatamente, o efeito é o mesmo. Aí há pouco ainda me perguntaram, tá, mas não vira as costas, não volta? Olha, depende de como tu faz a abordagem, né? A gente sempre diz em fiscalização, e aí meus 30 anos de experiência sempre diz assim, depende como tu inicia uma fiscalização, que tu sabe como é que vai ser o progresso dessa fiscalização e como é que vai encerrar essa ocorrência. Tá? Então, se tu começa de uma forma truculenta, com certeza o teu resultado vai ser indesejado. Agora, se tu vai com toda a educação, orientando, convencendo as pessoas de que aquela atuação ela é importante em função de uma legislação, de um regramento que está ali determinado pelo Estado do Rio Grande do Sul, né, e que tu precisa fazer valer essas questões sanitárias para salvar vidas, né, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é muito bem aceito, seja pelo empresário que está sendo abordado ou pelas pessoas que estão na rua ou ocupando espaço público através de uma aglomeração. Carlos Fonseca está na audiência, dando boa noite à bancada. O Carlos Inácio Klein, boa noite a todos, grande abraço. O Bado Jacob, como sempre, uma bancada de luxo. Obrigado, Bado. Grande abraço para ti, meu irmão. Bruno Brinker, grande secretário, ó, o teu fã-clube entrando aqui hoje. Doutor Fernando Spilk, ó, isso aí foi de carteira também. Grande Udo Guerreiro. Grande abraço, doutor Fernando. Igualmente, nós somos grande parceiro da Fevale. Somos fãs do Dr. Fernando Spilk, né? Um baita trabalho que está fazendo à frente na nossa Universidade Fevale. Gildo Heckler, boa noite a todos, nobre amigo. E o Pato Sidney Roberto dando boa noite a todos. Fernando Rodenbusch. 4 rapazes passaram por mim hoje no centro sem máscara. Os 4 guri vieram, assim, eu olhei se estava pendurado, deu medo, se estava em algum lugar. Tinha medo quando estava mascarado. Cara, deu medo, exato, deu contrário, deu medo dos caras, deu medo. Eu desviei, sabe o que é desviei? Eu estava com uma vontade muito louca de falar para eles, dizer para pessoal, dessa forma, né, o início do papo, né? Pessoal, como é que é? Por que vocês estão aí sem máscara e tal? Quem sabe? Vamos proteger a vida, né? Nesse sentido. Uma sugestão, Woody, eu não sei, e uma preocupação que eu trago de algumas pessoas que já perguntaram para mim, e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui junto do teu lado, então eu já vou perguntar, não só por mim, mas por essas pessoas. Nós estamos numa bandeira vermelha, onde a princípio não é para a gente ter muito movimento no centro da cidade, aquela coisa toda. Mas tem ainda tem um movimento, não muito aquilo movimento. Que era, tem muito movimento, mas não como era antes, né? Pelo menos. Claro. Os carros estacionados começaram a ser multados em algumas partes e tal, em alguns momentos. Hoje eu vi um carro sendo guinchado e tal, porque ele estava sem o cartão, o famoso cartão, né, do estacionamento em Novo Hamburgo. Esse pessoal, e a pergunta então seria essa, esse pessoal do estacionamento pago em Novo Hamburgo, que está trabalhando no estacionamento pago, ele não poderia ser, digamos assim, desviado para que nos ajudasse e interpelasse as pessoas numa boa, o senhor está sem máscara, cavalheiro, o senhor, a senhorita que vem vindo aí, quem sabe, usa máscara e tal, não sei o quê. Esse pessoal não poderia ser, de repente, usado para isso também, porque eles estão lá parados muitas vezes, né? E ninguém paga o cartão, e outros pagam, e só querem dar multa, daí fica uma quando coisa... é um vovô, tu xinga. Vai pra casa, vovô? Cara, eu fiquei muito... Os guri teve medo de os brigar guri com eu tive medo, né? Não, nem no vovô. Não, mas até eu vou te dar a seguinte resposta. Sabe que a abordagem de uma pessoa... É muito mais fácil tu chegar numa empresa, né? E no momento da fiscalização é muito mais fácil do que chegar no indivíduo na rua. É muito mais fácil. Tá?
Eu não sei se é o anonimato, né? O próprio anonimato da pessoa que está caminhando na rua, ele se dá numa liberdade de ser truculento, de ser extremamente truculento, né? Isso eu já vivenciei várias vezes. O que melhor funciona é quando tu alcança e oferece uma máscara, né? Assim como a gente tem feito esse trabalho, a própria guarda tem feito, né? Tu ofertar a máscara para a pessoa. Olha, o senhor não está usando máscara, tem uma máscara. Se o senhor não tem, eu tenho uma para o senhor. Tá? O CDL fez essas ações, tantas entidades estão fazendo essas ações, por quê? Porque efetivamente é o que melhor funciona. Porque a simples abordagem, esses 4 rapazes que né, que estavam cruzando por ti, se tu abordasse eles, eu temo que a reação deles não seria a esperada, né? Mas se tu tem as 4 máscaras para dar, de repente, naquele momento poderia... É muito mais simpático, né? Se bem que nós também, quando iniciou a questão do uso de máscaras, eu me lembro que teve um senhor que eu abordei no centro, num sábado de manhã, né? Ofereci uma máscara para ele, e ele disse, eu não vou usar máscara. Mas saiu caminhando, né? Ok, né? É o Wilson. E aí ele foi ali no calçadão, né? Aí ele atravessou a rua e foi conversar com os amigos dele, todo mundo usando máscara. Eu acho que ele ficou constrangido. Daqui a pouco ele puxou a máscara do bolso. Ele tinha uma máscara no bolso, claro. Mas só para... Esse pessoal não poderia, do estacionamento pago, ser um pouco treinado para esse tipo de coisa, de repente, e poder usar... Não sei o que o Lelo acha também disso. O Lelo gosta dessas coisas diferentes, assim. Eu não sei, eu vejo com bons olhos que esse pessoal do estacionamento, que fica, de uma certa forma, ocioso em alguns momentos, né? Vários momentos no centro da cidade, que pudessem colaborar e usar isso também, né? Ajudar. Eu queria passar a palavra para o Lelo também, mas eu preciso perguntar, exatamente desse assunto, tu falaste das abordagens, Udo, já aconteceu alguma situação como aquela que a gente viu na televisão no Rio de Janeiro, hein? Aquela coisa ingrata de a pessoa fazer abordagem, e você sabe com quem você está falando, e aquela coisa descortês, e o rapaz que era formado em engenharia... Eu sempre me lembro daí da resposta do Cortella, né? O Cortella fala aquela... Tem uma resposta muito boa. Sabe com quem está falando o Cortella, né? Tem tempo. Tem tempo, exatamente. Tu tem tempo. Ele faz toda a leitura universal, né? Fantástico. Eu acho muito boa a abordagem que o Cortella faz. Assim, sabe com quem está falando? Nesses 34 anos como servidor público... Eu sabe com quem está falando, tem a outra que eu gosto muito, que é eu pago o teu salário como se eu fosse isento de imposto. Sou eu que pago o teu salário. E a melhor também é pessoas que às vezes eu vou na fiscalização e também, claro, a gente sempre se identifica, né? Às vezes as pessoas se dizem, mas eu sou amigo do secretário de Meio Ambiente. E eu fico pensando, não me lembro dessa amizade. Mas eu tenho uma mais engraçada para contar, talvez mais tarde, né, que foi há muitos anos atrás, que eu trabalhei com a Vigilância Sanitária do Estado, antes de ser municipalizado. E nós estávamos tendo em Lomba Grande uma grande dificuldade com a venda de cachaça clandestina dentro de invólucros de defensiva alquícola. Tá? E aí nós descobrimos um dos alambiques, e eu cheguei com o proprietário, lá no alambique dele, e tinha um senhorzinho bem velhinho sentado lá, fazendo a cachaçinha, né? Aí eu perguntei para aquele senhor assim, depois que o senhor termina a cachaça, onde é que o senhor coloca, onde é que o senhor guarda para vender? Aí o dono do alambique disse em alemão para ele, né? E eu com esse meu semblante de alemão, né? Na época eu tinha cabelo ainda. E ele disse em alemão, tu fica bem quietinho, não fala nada. Eu repeti a pergunta pro vovozinho lá, e o cara disse, não fala nada, que ele é da fiscalização. Aí eu perguntei de novo, aí me virei e falei em alemão, olha, se tu abrir a boca mais uma vez, eu vou te dar voz de prisão. E o alemão era mais, vamos dizer assim. Então não tem isso também. Tem isso. Mas tem, sim, claro, tem pessoas assim. A truculência, é como eu sempre digo, depende. Eu sou a tipo da pessoa assim, eu não consigo... Eu fiz umas vistorias esses dias, faz uma semana mais ou menos, com o pessoal aí da fiscalização de algumas requisições do Ministério Público. Cheguei na casa de um senhor e disse, não, no meu pátio não entra.
Não quero que entre no meu pátio. Era uma situação lá de um cão que poderia estar numa situação de maus tratos. Né? E esse senhor estava de muletas. Não, no meu pátio ninguém entra. Eu queria ser gentil para ele não precisar caminhar até o portão. Né? Eu disse, não, tudo bem. Aí quando ele chega, eu disse, bom, vamos começar de novo. Boa tarde, meu nome é Udo. Como é que vai o senhor? Como é que é o nome do senhor? Eu conversei. Daqui a pouco ele já me convidou, perguntou se eu queria chimarrão, agradecer muito, né? Ele não estava usando máscara, eu até sugeri que ele usasse uma proteção, o senhor já de idade, né? E no final ele disse, o senhor me desculpe, eu estava muito nervoso. Mas não tem problema nenhum. Eu não consigo levar esse tipo de atitude para casa. Eu faço um esforço, né, para mudar essa, vamos dizer assim, esse estado de espírito das pessoas. Acho que o teatro te ajudou muito nisso lá na Fundação Evangélica. O teatro também. Não, é verdade, o teatro também, fazer teatro com bolota, né? Fiz contigo também, né? Mas desinibe, mas principalmente, a gente estava falando há pouco da neurolinguística também, né? É a questão de comprar ou não comprar essa briga, né? O Wilson Pacheco está na audiência, viu? Ele não respondeu se foi ele que não quis usar a máscara. O que eu ouvi de gente porque ele não usou máscara na bancada aquele dia aqui. Ele perguntou, o estacionamento pago é serviço essencial? Estacionamento pago, se ele é serviço... O Fernando estava provocando que o pessoal estava lá acompanhando o estacionamento no centro e tal, né? Nós temos um regramento de estacionamento pago há muito tempo na cidade de Novo Hamburgo, né? Não é uma questão de serviço essencial deixar de ser serviço essencial, mas na verdade é dar oportunidade, rotatividade para que ninguém se adone daquele espaço e estacione um dia inteiro, né, que apesar de todas as dificuldades hoje em termos de comércio, independente disso, ou serviços, outros serviços e algumas atividades no centro que pode funcionar, para que alguém não estacione seu carro durante um dia inteiro numa determinada vaga, sem que haja a devida rotatividade da oportunidade das outras pessoas que também querem chegar ao centro também. Então, eu não sei se é um serviço essencial ou se as pessoas deveriam ter uma visão um pouquinho mais comunitária, né? De não ser tão assim, esse espaço é meu, eu vou me adonar desse espaço, né? E se não houvesse cobrança. Interessante que também durante esse período então, houve um hiato de tempo que não foi feita a cobrança e que houve até manifestação por parte do comércio. Olha, está muito difícil dos meus clientes estacionar porque não havia essa cobrança. Então, eu não vejo isso agora uma discussão como serviço essencial, não, mas é um pensamento mais comunitário que as pessoas deveriam ter sobre os espaços de estacionamento no centro. Na nossa audiência, o Marco Bender, dando parabéns pelo programa, Rodrigo. Dirceu Vargas, boa noite, pessoal. Boa noite, Dirceu. Na nossa audiência, Ana Maria Kish, o Gilson Varken. Aurélio Decker. Que bom te ter com a gente de novo, Aurélio Decker. Obrigado. Ou ainda, não sei se é de novo ainda, né? Vai de novo ainda. Pedimos que o Udo ficasse com a gente para a gente poder evoluir no debate com ele. Tu trouxeste hoje uma série de discussões com o Udo, acho que as mais pertinentes, as mais variadas, no campo público, na esfera privada, né? Tá resolvida a questão lá no Hospital Regina, né? Lá... No centro clínico e no hospital, sim. Isso ali tu resolveu. Não, o secretário. Eu fiz o au. Não foi o secretário também, foi a equipe de vigilância Se sanitária. não fosse o au, não tinha acontecido. A agilidade do secretário, que se surpreendeu como eu cheguei lá, levei um susto. E ele também, ele disse, Léo, tu tá vendo isso? Eu digo, estou enxergando aqui. Ele também se surpreendeu. Mas, a partir de uma decisão, foi resolvido. Hoje mudou completamente o ambiente. O elevador estava lotado de gente. Quando tu estivesse outra vez lá, o elevador Sim, lotado de gente. E, claro, nenhum restaurante em Novo Hamburgo está recebendo. Restaurante, lancheria, recebendo as pessoas para sentar. E eles Mas lá o estavam. principal né? foi o elevador, sabe? Porque lá é um centro de excelência da saúde. Se tu queres um especialista em qualquer coisa. Lá tem especialista na orelha direita e tem especialista na orelha esquerda. Eles existem. Então tu escolhe, eles estão todos lá em, acho que 8 andares, 7 andares, 8 talvez. Tem o subsolo. Então também. os médicos, os atendentes, os funcionários, as enfermeiras, o pessoal que entrega exames, os subsolos, são 2 andares no subsolo. É impressionante o que circula lá de pacientes e o pessoal da área de saúde. E as pessoas se encostando no elevador, se tocando no elevador, com máscara, evidentemente, todos,
Mas uma distância assim de, credo, eu não vou chegar agora perto de ti, mas enfim. Mas isso está assim há 3 meses. Sim. Eles deveriam, o primeiro médico deveria ter dito no primeiro dia, tem um vírus da China que exige distância. Vamos cuidar. Esse elevador não serve. Ele é um atentado contra. Sabe lá quantas pessoas foram contaminadas? Porque tu entra, tu quer no 5º andar, entra, tá lotado. O que tu vai fazer? Tu tem que respirar, aquilo ali é fechado. Tem ascensorista? Não. Tem alquinho gel? Não, e todo mundo. Tava colocado. Não tinha. A partir de hoje tem. Isso aí A é partir uma de regra hoje tem que... na porta. Hoje, quando chega na porta para entrar no elevador, eles dão álcool gel. Então, tu imagina o térreo, né? O T, aquele do térreo, todo mundo põe o dedo lá, né? É impressionante. Vai lá. Faltou alguém que trabalhe na saúde que dissesse isso aqui está errado. Nós não podemos, nós, operadores da saúde, nós não podemos conviver com isso. Nós temos que dar o exemplo. Aí eles ficam bravos comigo, o Aurélio está dedando as pessoas. Eu estou me lixando para isso, os caras. As irmãs estão perigosas contigo faz tempo já, né, Léo? Beijo, irmã Cris. Nós somos o tambor, eu já falei 1000 vezes isso. Nós não somos autoridade, nós não somos donos da verdade, não queremos modificar o mundo. Não, queremos modificar o mundo, né? Fazendo Queremos no nosso modificar entorno. Eu estou me lixando para Brasília e para São Paulo. Nós temos que fazer coisas aqui no nosso entorno, isso sim. Mas as pessoas não compreendem. Nós temos, e isso é preciso que se diga isso. Nós vivemos no Brasil, em função da televisão e da imprensa, livre, ainda bem, graças a Deus. Esse excesso de presidente fazendo questão absoluta de andar sem máscara. Ele não acredita em máscara. Ele não acredita no vírus. Ele acha que isso é invenção da imprensa, que isso é o PT, isso é Cuba, isso é Venezuela. Então as pessoas estão em casa olhando televisão. E o presidente está lá, vai comer cachorro-quente. Esse é o cara que eu votei. Vai comer cachorro-quente com os pobres que nem eu, não é os bundinhos do centro que estão aí agora querendo que não trabalhem. Tu já te chamaram de comunista, Aurélio? De tudo, João, de tudo. Principalmente que eu sou esquerdopata. Eu já disse, eu tenho ódio do PT. Eu não sou a favor de roubalheiro. O PT roubou nesse país, foi uma coisa, um vexame. Outros partidos também roubaram milhões. Então, como é que nós da imprensa vamos ser a favor? Nós somos apolíticos, apartidários. Então, mas quando tu vê o teu presidente, todos os dias, todos os fins de semana, sem máscara, andando a cavalo, andando a pé, se abraçando, papapá, as pessoas, eles seguem. Um sujeito lá me chamou de soviético, que eu era... Eu estou falando em Novo Hamburgo, do centro clínico, e ele veio dizer que eu sou da União Soviética. Eu disse para ele, olha aqui, ó, vai te enxergar. Porque eu fui na página dele, estava escrito, não usa máscara, máscara é danosa. Pô, mas como é que um cara pode dizer isso a essas alturas? A essas alturas dos milhares de mortes, nós estamos mais de 60 mil. Mais de 73 mil. Ele está dizendo que não é para usar máscara, que máscara faz mal. Eu disse, tu quer discutir comigo, meu? Tu é contra a máscara. E a foto lá, então, do presidente, né? Agora sim, o presidente vai curar todo o Brasil com o remédio dele. Então é dele o remédio. Então nós temos essa Mas não coisa. é mais a cloroquina, agora é a ivermectina. Sim, tudo. Daqui a pouco os caras estão tomando detergente, sabonete. Tu não acha que se nós tomássemos bálsamo alemão, tava tudo podia resolvido? melhorar. Né? Tu Mas, tomava enfim. bálsamo alemão? Não cheguei a tomar, mas eu vi Bucru. falar. Sei lá, a gente estava Bucru. liberado Esse já. Mas de tomar. infelizmente nós temos então esse Olina, sei lá, Underberg, eu acho que era uma boa pedida. Underberg. Eu, por mim, tomava Underberg, uma cachaçinha, limão, tava... Não tem vírus que Os pegue. gambá, então, achavam que Tá era louco? massa, né? Não Era tem uma vírus. desculpa pra beber. O cara se elege presidente do Brasil com essa A plataforma. gente tem essa coisa, sabe? É a quebra de uma disciplina. Nós temos que pensar no todo. Quer dizer, eu tenho que cuidar para não me contaminar e não te contaminar. Eu preciso me preocupar contigo. Sim. Mas quem te acompanha o presidente, não, está errado. Isso não existe. Não existe. É incrível isso. O mundo debocha do Brasil. O mundo debocha do Brasil. O que está acontecendo nesse país? Nós não conseguimos ter um ministro, nós temos um general de ministro. O cara não entende saúde. No auge da pandemia, né? Então as coisas estão difíceis. E agora, eu disse para esse rapaz, não, porque o presidente... eu estou falando no centro clínico, e ele está dizendo, e o Dória em São Paulo? Mas e eu com o Dória em São Paulo, o que ele tem que ver?
mas eles se agarram na questão política, que não deve ter distanciamento, não deve. Libera tudo, chama os estudantes, vamos de novo. O Brasil tem que crescer, o Brasil vai estourar a boca do balão. Mas quantos vão morrer? Disse, o teu presidente pode fazer isso. Ele tem 5 médicos, e em roda dele, 24 horas por dia. Se ele faz, já está um médico do lado. Nós não, nós estamos no SUS. Se eu for para o hospital, eu vou para o UTI do SUS se tiver. Então, mas nós pagamos esses médicos todos para o presidente. Tu acha que o presidente vai ter medo de alguma coisa? Ah, mas e se eu pegar o vírus? Pegou. Ele não está preocupado com o vírus. Ele tirou a máscara na frente do jornalista contaminado. Eu estou com o vírus na frente. Então é um deboche, mas as pessoas gostam. Se você preparar na rede social, e que eu chamo que são os vomitadores nas páginas dos outros. Como eles não têm audiência nenhuma, as páginas dele tem 2 curtidas, 1 curtida, 3 curtidas, 6 curtidas, sim, é a Copa do Mundo. Então eles pegam, onde é que tem curtida? Aqui. Eles vão lá e vomitam lá dentro, botam uma coisa política. Que a prefeita não presta, que o secretariado não presta, que o Novo Hamburgo não presta. Tu bloqueou muita gente nessa pandemia aí, né? Dando? Tu bloqueou bastante gente, hein? Aí agora eu descobri. Fulano de tal, bloqueio. Me livrei. É libertador, né, Lelo? Não é possível. É libertador. Todas as vezes que eu publico alguma coisa, independentemente do que eu falar, se eu falar em flores... É que o problema não é vai dizer, discordar, flor é né, na Lelo? Venezuela, pelo que eu já vi. Se tu O tivesse em problema não é Cuba... discordar, o problema é falar bobagem, brigar por causa de bobagem, né? Daí Eu não dá, tenho né? mais paciência. Agora eu pego ele e vou na página. Eu já vejo logo. Eu chego, abro e tem a foto do Bolsonaro, assim, de braço aberto. Bloqueio. Pode. O cara pode dizer para mim, Rodrigão, eu te digo de coração. Lelo, eu discordo de tudo que tu escreveu sobre o centro clínico. Eu Faz respeito parte, o cara. faz Ele é parte. contra a minha opinião. Isso. Nota 10 para ele, eu ponho lá curtido. Eu vinha fazendo assim. Agora não. Agora eles me atacam assim, com as coisas mais absurdas possíveis. Eu não tenho mais paciência para isso. E todos eles vêm. Eu posso falar sobre qualquer coisa, eles vêm. Um atrás do outro. Na nossa audiência, o Marco Bender está fazendo uma pergunta para o secretário Udo. Não sei se é contigo, Udo, mas vou repassar a pergunta. Rodrigo, pode perguntar para o Udo sobre quando vão retirar as invasões de Lomba Grande da Avenida dos Municípios? A Isa Santos está dizendo, gostei da ideia de fotografar a fiação da RGE. Os profissionais deixam pelo chão e tanto fio solto para começar a fazer fotos e mandar para ele. Sobre a RGE, desculpe. Quando terminar a pandemia, eu vou recolher os fios de novo e vou lá no escritório e vou jogar lá dentro. Eu já fiz uma crônica disso. A Isa vai contigo, Léo. Espere. A Isa está junto contigo aqui. Porque é um relaxamento e um desrespeito com a cidade. O Beto Bequinha está dizendo, falou tudo, que figura. Isso é fala de quem? Do Lelo? Qual é a fala? Do Udo, do Fernando Rodenbusch? Beto Bequinha, eu não estou perdido aqui no tempo. Udo, não sei se tu queres responder o nosso amigo, tem para ler aqui ainda o Wilson, mas se todos estão de máscaras e as máscaras protegem, como podem ser contaminados no elevador? Depois tu te acerta com teu amigo Wilson Pacheco aí. Tu é o padrinho dele aqui. Máscara precisa ser usada a 1,5 metro de distância das pessoas. A máscara colada uma na outra não vai fazer efeito nenhum. Tá bom. A Aline Lorscheider está dizendo, realmente um dia antes da reportagem do Lelo, eu vi a cena dos elevadores do centro clínico da cafeteria com pessoas sentadas às mesas fazendo lanches e mais uma pequena sala de espera, consultório médico com 5 pessoas na sala de espera com uma distância de no máximo 20 centímetros com as poltronas coladas. Fiquei aguardando no corredor e apavorada com a cena. Parabéns pela reportagem. Lelo, precisamos nos proteger e proteger o próximo. A Berli Weber está dizendo, eu tomei muito bálsamo alemão. Meu pai vinha com a colher de açúcar com bálsamo alemão. Numa mão, no chinelo a outra. do chinelo na outra. Ai, que maravilha, Berli. O Wilson está dizendo, o Brasil é o primeiro país do mundo em recuperados do vírus chinês. Viu? Te acerta ele é o com ele protótipo depois. da defesa do Bolsonaro. Tu já bloqueou? Deu bloco no Wilson ainda não? Não, ele é meu amigo. Como ele foi eu isso possível? Qual foi a mágica? Olha só que maravilha. Lembrei de um outro remédio agora, emulsão de Scott. Óleo de fígado de bacalhau. Óleo de fígado de bacalhau. Ai, só Eu piora. apanhava da mãe. Isso é Ela melhor com a que a farinha na mão. ivermectina. Eu tomava, senão ela me batia.
Eu reclamava de algumas coisas, não reclamava de nada. Eu ó. apanhava. O Beto Bequinha está dizendo que falou tudo que figura o Lelo, tá? E o Marcelo Peck na audiência, boa noite, bancada, e nosso secretário Udo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Que é para levar o vírus para a fornalha, que é o suco gástrico. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente seguiu falando aqui no intervalo. Mas isso aí foi pro ar, né? Claro que sim. A receita já saiu pro ar. Deixa, Água. O Fernando Rodenbusch está dizendo que o caminho é emulsão de Scott. Emulsão de Scott. Isso aí mata até. E aí nós ficamos sabendo que o Lela acabou de fazer uso da emulsão. Acabou Eu não, tomei, já faz alguns tomei anos um que o tempo. Schaefer faleceu, O Schaefer né? sugeriu para mim. Mas, Querido olha, chefe. mas essa aí da água aí, porque o nosso suco gástrico, ele Sim, parece mata que o vírus. ele mata tudo, Mata ele derrete tudo, né? metal. Por que não faz a vacina do suco gástrico, então? Eu acho que tem que borrifar no céu, o Fernando. Se não borrifar, não tem jeito. Não tem jeito. Eu publiquei ontem que eu estava fazendo uso profilático a partir do que um amigo meu indicou, Carlos Akamatsu, de São Paulo. Disse: você sabia que 100% das pessoas que se curaram da Covid-19 tomaram monóxido de hidrogênio? Eu disse: olha, eu estou usando e até o momento posso atestar que, além de ser 100% seguro, está se mostrando também muito eficiente. Para quem não sabe o que é o monóxido de hidrogênio, é água. Bem nutridos, né? Bem hidratados, pelo menos disso a gente não morre. O Dom, eu não sei se quer fazer algum comentário sobre o que o espectador estava falando. Ah, sim. Tá, da Avenida dos Municípios? Avenida dos Municípios. Qual é o procedimento quando a gente verifica a invasão? Tá? O que a gente faz? A gente notifica o proprietário. O proprietário foi notificado, não é exatamente a Secretaria do Meio Ambiente que faz isso, é outro setor da Prefeitura que cuida dessa parte, faz controle de patrimônio da Prefeitura, e quando é patrimônio de terceiros, tá, é feita a notificação para que ele tome as devidas providências no sentido de fazer a reintegração de posse e evitar que as pessoas saiam, fiquem ocupando o espaço. Maravilha. O Beto Bequinha está dizendo aqui: meu pai tomou esses dias bálsamo alemão. Que negócio fedorento. E o Dieter Loy está dando gargalhadas aqui com as conversas que a gente está tendo aqui, o nosso telespectador. Lelo, jogo rápido e rasteiro. Rapidinho.
2 jogadores do Grêmio hoje testaram positivo para eu vi a Covid. notícia. Ontem, 14 da Chapecoense, sendo que 13 jogadores da Chapecoense cancelaram de novo o futebol catarinense, sabe-se lá para quanto. Agora estão anunciando para daqui a 10 dias o retorno do futebol gaúcho. Opinião, Aurélio Decker? Eu sou completamente contra isso. Se tem uma coisa que nós não estamos precisando agora é de futebol. Por favor, meu. Tu viu que o Campeonato Cearense voltou, né? Por favor. Hoje às 9h10 da manhã teve jogo, Ceará e não sei quem lá. Ceará bateu um sacode nos Sou caras lá. absolutamente contra. A Expo 9 da Inter- manhã de uma segunda-feira, Léo. É aqui, isso é curioso. Esses que estão defendendo o futebol tem que voltar, porque o esporte é saúde, pelo amor de Deus. E a Expo Inter? Essa porcaria de feira, essa merda. Mas a Expo Inter é um fator econômico. De o bilhões. que nós vendemos no Brasil vai para frente por causa do agronegócio. Não? As indústrias, não fala indústria. Vamos falar no agronegócio, que é o que vai nos recuperar na frente de outras nações. O mundo está faminto, precisa de comida. E nós temos aqui todas as condições de fazer. Então, aí, quem é a favor do futebol é contra. Não, Expo Inter não. Isso aí é bobagem. Agora, se não pode ter o futebol gaúcho, eles vêm para a tua página, falam isso com o Inter. Para que essas bobagens? Isso é de bundinho, isso é de rico. Para os ricos pode ter. Para nós, futebol não pode. Quer dizer, como é que tu vai atender um público heterogêneo que tem esses contrastes fantásticos? Precisa ter uma paciência que o Gudo tem tido. Adriana Ross está mandando um abraço para nós aqui. Parabéns, Adriana Ross. Parabéns aos nossos amigos do nosso Esporte na TV, que hoje completou 100 programas. Cláudio Mitchell, Thaís Jobim, Adriana Ross e Jairo Cuba. Parabéns aos 100 programas dessa nova geração do Esporte na TV. O Dieter Loy está perguntando qual é o sobrenome do secretário Udo. Sarlé, austríaco, né? O seu Belga, o Dieter vai fazer a árvore genealógica. Fatal. Maior banco de dados. Deixa eu fazer essa mais uma pergunta. Deixa eu só economizar para o Dieter um pouquinho. Tá, A nossa árvore genealógica, nós temos notícia desde 1575 dela, então está bem registrado. Ele chegou na minha em 1200 e pouco, tu acredita? Pias. Deixa eu fazer uma pergunta para o Lelo e quero trazer para vocês envolvendo futebol e também comércio, Lelo. A gente viu vários movimentos nos últimos dias crescente das pessoas que não estão podendo trabalhar. A gente vem dizendo aqui que, evidentemente, sabemos da importância dos empregos. O presidente Cindy Lojas, o CDL, vem falando da quantidade de empresários que estão fechando suas portas, de suicídios na nossa região por conta dessa problemática econômica. Mas eu realmente me pergunto a que ponto existe essa dicotomia entre saúde, vidas humanas e economia realmente, né? O quanto esse debate ele não é justo que se faça, mas eu quero deixar que vocês, importa aqui é a opinião de vocês, Aurélio Decker. Eu perguntei hoje para o secretário do Salé, secretário, vocês têm todo um apanhado de denúncias de centenas de pessoas que geram milhares de denúncias. Então, o senhor tem na sua mão a inconformidade de uma cidade, de um modo geral. Qual é a sua prioridade no atendimento? Os casos que preservam a vida. Né? Fica em casa, fecha a praça, cerca a praça, interdita a praça. Ou vocês procuram, também por causa das multas, né, que assustam muito, porque é dinheiro, ou vocês procuram, não, vamos cuidar mais da economia. Ou seja, nós vamos ter mais viaturas, mais técnicos, mais pessoas, mais telefones para atender esse espaço de reivindicação, porque ele se sobrepõe a outra coisa. Então, secretário, a sua resposta foi boa. Secretário Udo, existe essa dicotomia entre saúde e vidas humanas versus economia, empregos? Estava falando de empresários que chegam, quando são procurados por vocês, ao desespero, né? Sim, na verdade é o seguinte, para nós não é fácil, né? Há pouco eu ainda estava falando com o Fernando, eu disse para ele assim, estou muito cansado. A gente também, a gente tem uma função pública, né? Essa função coube a mim de organizar a central de fiscalização, mas eu não sou insensível à situação econômica, pelo amor de Deus, tá?
Vejo empresas fechando, empresários falando comigo diariamente preocupados, desesperados. A gente não é insensível a isso, não é absolutamente insensível, só que veja bem, a gente não tem que fazer um entendimento, vamos dizer assim. Estou numa central de fiscalização onde por um regramento e por uma legislação eu tenho que fazer a fiscalização. Se houvesse uma forma de conciliar as questões econômicas, né, e de que a gente soubesse de que a devida proteção à vida seria preservada, né, com certeza essa fórmula, outros locais do mundo já teriam aplicado essa fórmula, né? A gente teve aquela tragédia que foi na Itália, na Espanha, né? Estou falando só dos países assim da Europa também, Estados Unidos, né? Quer dizer, realmente não se achou ainda essa fórmula e duvido muito que haja essa forma. Diz assim, tá, mas então existe alguma coisa contra o comércio? Não é contra o comércio, infelizmente não, é contra o comportamento das pessoas, tá? O problema todo reside no comportamento das pessoas como indivíduo e não como camada da sociedade ou no coletivo, numa camada da nossa atividade econômica, seja comércio, seja indústria, seja serviço. Mas como indivíduo as pessoas simplesmente não conseguem. Nos poucos países onde existe uma disciplina já, aí me permite dizer, milenar, né, como Coreia, Japão, por que isso não foi necessário? Porque existe um comportamento das pessoas como indivíduo baseado no respeito e na visão do respeito mútuo, né, do saber viver efetivamente em comunidade. Tá? Então, infelizmente, as medidas elas têm que ser tomadas, existem medidas sanitárias que estão previstas em lei e a mim cabe aplicar a lei com bom senso, com boa educação, com orientação, mas cabe a mim aplicar a lei. Tá? Cabe a mim e a equipe que fiscaliza fazer a aplicação da lei, sempre com bom senso. Tá? Nós vamos ser 100% justos? Não, nós somos humanos. Nem sempre nós somos justos, mas para isso também existe no procedimento administrativo existe o direito de defesa, o direito de recurso, as alegações em que a parte que se sente então prejudicada que pode se manifestar dentro do procedimento. E o poder público sempre pode rever os seus atos. Isso não é vergonhoso, porque nós somos humanos. Nós nos emocionamos também quando a gente tem a manifestação de empresários que estão preocupados com suas atividades, vão fechar, têm dificuldade de manter os seus negócios. Tá? Nós também somos humanos. Tá? Eu também estou longe da minha família. Eu também tenho que tomar atitudes que eu não gostaria de tomar. Tá? Sou uma pessoa relativamente conhecida na cidade, nesses anos todos que sempre morei em Novo Hamburgo, e não estou feliz em ter que fiscalizar atividades porque as pessoas não conseguem obedecer aquelas regras, tá, que são preconizadas, são ditadas pelo Estado do Rio Grande do Sul e que nós temos que fazer cumprir. Tá? Então a pessoa diz, vocês só querem multar e coisa e tal. Veja bem, se eu estou numa rodovia em que a velocidade indicada é de 80 km por hora, se eu andar 80 km por hora, eu não vou ter problema nenhum. Pode ter pardal ou não ter pardal. Não vai fazer diferença para mim, porque eu estou a 80 km por hora. O problema é se tu andar a 90 ou a 100. Aí a coisa começa a ficar. E aí é isso que nós fazemos. Nós não estamos controlando quem está obedecendo as regras. Estamos controlando aquelas pessoas que não conseguem entender que tem regras hoje que o Estado nos indica como uma medida sanitária para salvar vidas e que nós temos que fazer cumprir essas regras. Pronto, é simples. Não é simples, é complicado, é muito complicado, é triste. Mas é isso, a gente tem que fazer, desculpa, mas... Desculpa no sentido assim de até de me sentir um pouco emocionado com isso, sabe? Porque é muito ruim. Tá? A gente não está falando do infrator comum. Nós estamos falando de gente que está preocupada com sua atividade econômica. A gente é sensível a isso sim, pelo amor de Deus.
Sim, é a dor das pessoas, né, secretário? Né? E a gente leva isso assim, a gente tenta não carregar isso para casa, mas isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Udo, nesse aspecto, tem que elogiar o Bolsonaro, o governo. Esse auxílio de R$600, R$1.200, é uma grande coisa, maravilha. Exatamente para as pessoas que necessitam. Mas aí nós tivemos milhares de empresários, profissionais liberais. Mas aí a gente é tem mau dinheiro. caráter, né? É, mas são aos milhares. Sim. Que se valem disso para pegar um dinheiro. A mulher vai fazer o casamento lá em Punta Canas, no Caribe. Pegou R$600 e aí foi para a justiça. Proíbe a imprensa. Eu não quero o meu nome publicado. Como não quer? Num regime, se ela está na China, ela pega 20 anos de cadeia por causa disso. Aqui não, né? Não, porque tu veio, papai. Ainda bem que a justiça disse, não, liberdade de imprensa. Publica sim, tem que publicar. Essa bandidada que está roubando esse dinheiro, porque muitos vão deixar de ganhar porque o dinheiro vai acabar. Agora, o governo merece sim um elogio. Esse também, o empresariado gosta de uma choradeira também. Porque os bancos estão fazendo das tripas coração para tentar facilitar empréstimo, para tentar ajudar nessa travessia do deserto que nós estamos passando. Então, Lelo, mas eu acho que também. falta uma oferta de crédito. Poxa, a gente tem um fundo garantidor do Banco do Brasil exatamente para que não seja levado a ferro e fogo. É claro que a gente não quer uma legião gigante de pessoas que amanhã não cumprem seus compromissos. Sim, E deixa claro. essa dívida enorme no Na Brasil afora. adimplência pode ser Mas incontrolada. Europa e Estados Unidos têm tido filtros muito mais leves, e o resultado disso é que estão conseguindo segurar um pouco melhor do que a gente aqui, né? A gente aqui está dando dinheiro para quem precisa, não vou dizer não precisa, mas quem precisa menos, né? Sim, eu acho que sim. Agora, um aspecto importante, Udo, sobre essa questão. A China teve 4.000 e poucas mortes. Isso é nada. Atenção, a China tem 1.400 bilhão de habitantes. É 7 populações do Brasil, mais que 7 populações do Brasil. Eles tiveram 4.000 mortes. Por quê? Vocês vão lembrar. Estourou um negócio em Wuhan, cidade de 10 milhões de habitantes. Não pode sair para a rua. Ninguém saiu para a rua. Ninguém. Por quê? É medo. Eles têm medo. Porque o cara que sai, eles botam na cadeia. Eu não estou propondo que põe na cadeia. Eu estou dizendo que pela cultura deles, eles resolveram assim. Eles têm uma ordem governamental que é para o bem comum, o bem coletivo, vai prevalecer sobre o bem individual. Então, não sai para a rua. Não saíram mais para a rua. Eles estão voltando, a China está trabalhando, está ganhando dinheiro, está produzindo material hospitalar para o mundo todo. E eles estão de volta. Agora surgiu lá em Pequim preocupação de alguns focos que eles poderiam achar que voltaria. Parece que não vai voltar. Então, fica, vamos dizer, esse contraste. Tá? Aqui as pessoas não têm medo. Elas não têm medo. Tem os que respeitam, que é uma minoria. Tem os que, não, eu vou fazer o direito de ir e vir. Os idiotas dizem isso. O meu direito de ir e vir. Eu quero ir para o centro, eu vou sentar na praça e eu estou me lixando para essa coisa aí, dessa gripezinha, essas coisas e tal. Ele está sendo o quê? Um infrator do direito coletivo. As pessoas não conseguem pensar no coletivo. É mesmo? Não conseguem. Por quê? Elas não conseguem ter a visão do coletivo. Elas não estão preocupadas com aquelas pessoas que eventualmente ou estão num grupo de risco, que pode se contaminar. Não é conhecido meu, tá bom. Elas não conseguem. Eu acho que isso é uma coisa nossa. Tá, Udo. mas assim, Lelo, como é que tu me explica, independente de camada social, a gente assim, chega final de semana, enxurradas de denúncias de festas, em qualquer, seja pobre, seja rico, seja classe média, o pessoal fazendo festa. Hoje, Fazendo Porto Alegre, festa, festejando, juntando um monte de gente e chega na casa de um deles. Chega na casa de um deles assim, olha, o que tu tá fazendo aí é crime, na verdade é crime, está previsto no Código Penal. Sim, é crime. É crime. Porto Alegre hoje, 3 bingos fechados. Bingos funcionando. As pessoas sem máscara dentro, sem distanciamento, jogando. 3 bingos funcionando em Porto Alegre. A gente tem tido a parceria também aqui das polícias, né? Porque é uma contravenção, né? Então tem que ter a parceria das polícias
na questão dos bingos. Eu Também não já quero- teve situação de bingo em Novo Hamburgo. Eu não quero que Sabido. o programa dure mais 1 hora, mas eu quero discordar do Lelo em determinadas coisas. Então, Ainda bem. Não sei se vai dar tempo, Lelo. Então mas fala, algumas fala, coisas- Fernando, que nós já encerramos o nosso tempo, na verdade. rapidamente, Vai lá. né? Eu acho que o comércio não é, e pro Udo também, na minha opinião, comércio não é o grande vilão da história. E acho que ou seja, eu concordo que o comércio possa ser aberto em todas as cidades. Eu sou a favor do comércio aberto, porque acho que eles estão, não pelo lado só econômico, mas também pelo lado da saúde. Eu acho que eles são os maiores, as pessoas que mais estão se comportando nessa pandemia. É o comércio, o distanciamento, o álcool gel na entrada, 1 por 1 lá dentro, não sei o quê. Concordo com o que o Udo disse, é difícil as pessoas estarem juntas. Agora, tu falaste uma coisa, no início da noite de hoje, uma frase dizendo o seguinte: radical mudança de comportamento. Essa radical mudança de comportamento deve vir dos gestores, do nosso governador, do presidente da República, do empresário, do cara que os 4 rapazes que passaram na rua por mim hoje. A radical mudança de comportamento é fundamental para a gente escapar imune, digamos assim, o mínimo possível desse vírus. Agora, que o comércio não é o grande vilão e deve ser reaberto, mesmo que o governador diga não, tem que fechar, eu sou dos que discordam. É um posicionamento só, tá, Lelo? E também em relação, só falasse dos remédios antes, né? Mudança de comportamento, radicalização não funciona. Então, a radical mudança de comportamento para algumas coisas é extremamente necessária. Por exemplo, os prefeitos da região de Novo Hamburgo estão reunidos, menos o de São Leopoldo, e agora os médicos vão poder usar os tais dos remédios esses. Isso bem. daria um novo programa. Mais pra 2 gente horas e meia discutir. para nós conversar É verdade. sobre esses dois assuntos aí. Só gostaria de colocar. Aurélio Decker, mundo não, já acho que chegou à bem conclusão. marcado, O Fernando. mundo chegou à conclusão que esses remédios presentes não são indicados. O mundo chegou a essa conclusão. Mas ele acha que sim, o senhor acha que sim. E tem um monte de fanático político que acha que sim. Eu acho que sim. E isso ninguém vai mudar de É pensamento. que tem os dois lados, né? Aí a gente. Tem o lado do autoritarismo e o lado da democracia. O lado que defende o bem-estar das pessoas, tomara que não morra gente, e outros que dizem, como teu líder, a gente vai morrer um dia. Não é Que não, bem eu assim. não quero ser o primeiro. Não é bem Aurélio assim. Decker, teu Não, ponto é final, pior Léo. do que isso, é pior. Teu ponto Se final, tu Léo. fosse a Canudos, tu ia ver as lojas. Abre a porta e atende 1. Abre a porta e atende 30, meu. Não, tu tem que sair do centro, Fernando. Vai para os bairros, vai para Canudos, vai para Santa Afonso. Banco Repórter. Tira a bunda da cadeira e vai ver. Ponto final, Aurélio Decker. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer grande demais com a presença do Udo. Fui grande amigo e admirador do professor Sarné, uma grande figura. Sempre na bom história lembrar de Novo dessa Hamburgo. figura, né? Sujeito Sempre bom lembrar. maravilhoso. Fernando Rodenbusch, ponto final. Eu sou contra o futebol, a volta do futebol, tá? Deixar Nem bem o teu. claro também. Nem Também o não. meu, nem Tá, o meu tá bom. ainda. Não, isso aí é o fim da picada, né? Agora que nós estamos no inverno, agora que nós estamos no auge da coisa. os Eu tô caras morrendo voltar de com saudade futebol. de ver o Grêmio Eu também, jogar. mas, Morrendo de vontade. mas sinto muito, né? Não é o momento. Não é bom. o momento. Udo Sarlé, Pois é. sempre uma honra te ter conosco. Obrigado por estar aí de peito aberto, respondendo a todos os questionamentos. Teu ponto final, Udo. Rodrigo, assim, questão de volta do futebol, complicado, né? A gente indo de praça em praça pedindo, pelo amor de Deus, pessoas não se aglomerarem, não fazer esportes de coletivos. E aí o governo do estado disse, não, vamos retomar o É a futebol. primeira coisa que vão dizer agora na nossa cara, né? Então, Se lá então, pode tu jogar, vê como a nós caminhada não é podemos. difícil, como é a caminhada é difícil, fiscalização, primeira o guarda municipal que pedir para as pessoas não jogar o esporte. Tá, mas o chão tá aí.
Se eles podem, por que nós não podemos? Viu Isso como aí, dificulta exatamente. isso? Então, a mudança radical, né, de comportamento. Mudança radical de comportamento. Pensar no coletivo, pensar no bem-estar das pessoas. Concordo quando diz assim, comércio não é vilão. Não, nunca ninguém disse que comércio é vilão. Comércio não é vilão. Comércio é colaborativo. Eu só tenho elogios ao comércio, aos empresários. Tá? Mas E, então apesar abram ele. Não, não, mas assim, eu preciso Se dizer... são colaborativos, Não, Fernando, os dois É pés no outro chão. programa, claro. Os dois pés no chão, tá? Eu digo que existe a vontade do comércio em obedecer às regras estabelecidas. Por que não se consegue abrir? Por que se tomou essa medida não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil todo, no mundo todo? Em função do comportamento das pessoas. É o comportamento das pessoas que prejudica a economia. Mudança radical de comportamento. Pensar bem. no coletivo. Estouramos em muito tempo o nosso Estação Hamburgo dessa segunda-feira, ao vivo. Feliz da vida de estar com vocês aqui, podendo conversar diretamente com o nosso telespectador. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas. Não ao vivo. Voltamos ao gravado. Até lá.